Tudo bom, galerinha? Tudo bom com vocês? Esse é com certeza um dos vídeos mais aguardados pelos que acompanham, né, pelos meus seguidores e do canal do YouTube, né? Eu já gravei um vídeo onde eu falei dos livros que eu indico para a fase de embasamento e nivelamento, aquela fase que você tem que inicial, que você começa a sua preparação. E agora eu vou complementar aquele vídeo com os materiais que eu indico para a fase de estudo do aprofundamento, tá? Que é a fase que vem logo depois que você encerra essa parte inicial, tá? Quem não assistiu, gente, eu indico primeiro você, quem está chegando no meu canal do YouTube agora e está pegando de cara esse vídeo, eu aconselho você primeiro assistir o vídeo que fala sobre o livro de embasamento, porque esse vídeo agora complementa o anterior. Vou colocar o link do vídeo que eu falo sobre os livros de embasamento e nivelamento na descrição. É melhor você assistir nessa sequência para não ficar um pouco perdido. Esse slide aqui, ele está também no início do vídeo sobre embasamento e nivelamento. Mas é importante porque agora eu vou destacar os detalhes do aprofundamento. Então, as fases de preparação, outra coisa que eu esqueci de comentar no vídeo anterior, tá? Isso daqui, gente, é mais ou menos para uma preparação, um período de preparação do ITA e do INE. Tá? Por quê? Porque o último resultado que sai é o do ITA, sai final de dezembro, né? Então o aluno ele começa a se preparar em janeiro para fazer a prova em outubro, novembro, tá? Quem vai fazer prova para a AFA, para os PSEX, para a EFON, pode aproveitar todas as informações que eu estou dando aqui. Você tem que passar também pela fase de aprofundamento, só que a sua preparação começa bem antes. É mais ou menos nesse tempo que você tem aí, são uns 10, 11 meses, só que começando antes, porque essas provas elas estão sendo aplicadas agora da AFA, SPSEC é um pouquinho mais tarde, né? Mas Escola Naval, AFA, entendeu? EFON, estão sendo aplicadas nos meses atualmente, né, de maio, junho, tá? Então, você tem que pegar esse calendário e puxar para logo depois da última prova, logo depois do seu resultado. Mas o período de preparação é esse, é só você adaptar, ou seja, embasamento e nivelamento são 3 meses. Você tem aí mais ou menos 4 meses para aprofundamento. O tempo é esse, tá? É só para deixar claro o tempo de preparação. É isso que é importante. Não os meses em si, isso não é o mais importante. É o tempo de preparação. Gente, falar mais agora, colocar logo aqui todas as fases, né? Primeiro, embasamento barra nivelamento. Quem acha que é a mesma coisa, vá no meu vídeo lá sobre esses assuntos que eu cito a diferença. Tá? Aprofundamento, gente, é quando você está com a sua base toda formada e aí você vai aprofundar. Tá? O próprio nome diz isso. Ele é necessário. Só com o embasamento seguido do nivelamento você não consegue aprovação. Você vai estar no nível Enem, FUVEST, Unicamp, em matemática. Tá? Ainda não vai estar no nível, nem AFA, nem SPSEX, nem EFON, que são concursos que não são tão pesados quanto o ITIME. Mas nem nesse nível você vai estar. É nessa fase do aprofundamento que você sobe esse nível. Tá? É nessa fase que você sobe e sobe somente se você tiver com excelente material. Se você não estiver com material adequado, você não vai subir os degraus do conhecimento necessários para serem aprovados. Tá? As outras fases eu vou falar depois. Esse vídeo é especificamente sobre a fase do aprofundamento. Gente, a importância do aprofundamento. Vamos lá. Como eu falei, apenas com a fase de embasamento, nivelamento, você não vai conseguir ser aprovado. Eu já comentei isso antes. Aqui é a primeira coisa que você tem que ter em mente, tá? Gente, como se organizar? A organização é a mesma que você fazia na fase do embasamento e nivelamento. Só que agora você vai estar estudando mais aprofundado. Se você sente mais à vontade em estudar, sei lá, 2, 3 disciplinas por dia no embasamento, continue no aprofundamento. Se você gosta de estudar o dia todo só uma disciplina, continue com essa proposta. Isso não muda. Tá? A maneira, o tempo disponível para cada disciplina não muda. E isso é o candidato que define de acordo com a sua facilidade de aprendizagem de um jeito ou de outro. Tá? Então, isso não vai mudar. Só que você tem que deixar, tá, gente?
Só lembrando, não vá se estender demais no aprofundamento. Você tem que deixar um tempo para resolver provas. As provas, elas fazem parte do aprofundamento. Deixa eu botar aqui, ó, na escadinha. Tá vendo? Ela faz parte do aprofundamento, mas ela é a última fase, sendo que eu coloco como sendo uma fase um pouco separada, tá? Ela é importantíssima. Não vá ficando muito tempo no aprofundamento e deixar 2 semanas para resolver prova, que é insuficiente para qualquer concurso militar, tá? Vamos lá, gente. Para que é indicado? Gente, esse aprofundamento ele é obrigatório para os candidatos dos concursos que têm prova mais difíceis, Itaime e Escola Naval. Mas ele também é indicado para aqueles candidatos veteranos. O que é veteranos? Aquele já está na segunda tentativa. AFES, PSEC, Cefom, que tem provas boas, não chega a ser no nível do Itaime da Escola Naval, mas, gente, são muito acima de vestibular normal. Entendeu? Muito acima. Então, você tem que fazer seu aprofundamento, tá? Aquele candidato de primeira tentativa, ele deve focar mais em fazer esse aprofundamento na resolução de provas, tá? Não é que ele vai pular. Ele vai fazer o aprofundamento, mas ele não pode ficar tanto tempo assim. É aluno de 3º ano, aquele negócio, é primeira tentativa, não é tão fácil ser aprovado. Muitos conseguem, mas é mais difícil. O veterano, ele tem mais tempo, ele já passou por todas essas fases, ele vai poder dedicar mais tempo para o aprofundamento, caso até se ele não tenha feito direito. Tá? Gente, como é que eu sei se já é suficiente? Como é que eu sei? Olha, agora eu vou só fazer prova. Pegue uma prova do concurso que você quer fazer e resolva. Se você estiver tirando um 7 no mínimo, ok. Você já está com nível razoável, mediano. Aí você vai manter esse nível resolvendo mais provas. Você vai para a fase de provas. Se você fez a prova, você fez uma prova dessa só, e tirou um 5 no máximo, 5,5, nem 6, estude. Estude, volte a aprofundar, principalmente nos conteúdos que você fracassou nesse simulado. Os melhores simulados são as provas antigas. Não tem simulado de colégio que se iguale à prova antiga. As provas antigas, e pode pegar a prova bem antiga, gente. A matemática não teve nada criado de novo nos últimos tempos, não. Nem história e geografia, que sempre é uma prova que tem que ser atualizada. Não. Tá? Não. Matemática, mesmo a matemática já tem uns 2 séculos, tá? Então você pode pegar e estudar para uma prova do ITA da década de 80, para uma prova do IME da década de 70, uma prova da AFA da década de 90. Faça essas provas, não tem diferença. E lembre-se, eu estou falando de matemática, não vai me cobrar isso em outras disciplinas, estou falando matemática. Língua portuguesa foi atualizada, enfim, eu estou falando matemática, tá? Gente, outra coisa que eu sempre falo, cuidado com livros resolvidos. Seu uma arapuca tremenda se você não souber estudar bem. Primeira coisa, tente resolver. Por que eu estou falando isso agora e não falei no vídeo sobre os livros de embasamento e nivelamento? Porque não existem livros de embasamento resolvidos. Não existem. Os livros que são resolvidos são os aprofundados, tá? Cuidado, tem muito livro até que eu vou indicar aqui para vocês que estão todos resolvidos, mas, gente, tente resolver. Se você lê a questão e já olha a solução, eu não dou 2 dias para você esquecer como é que resolve. Aquilo não significou nada para você. Foi só uma curiosidade que você matou de ver qual era a saidinha que tinha. Só que você faz isso com 1, 2, 3, 4, 5, você não vai fixar isso na cabeça nunca. Tá? Então, tente resolver. Não conseguiu, tente de outra maneira. Lógico que você não vai ficar 1 semana numa questão, mas você tem que tentar resolver a questão de várias maneiras. É assim que você fixa, mesmo que você olhe a solução, depois como é que resolve. Tá? Ok, gente? Então, tente no mínimo de 2 maneiras diferentes. Tá? Não conseguiu? Deixa anotado, vá para o próximo, pule, vá para o próximo, tente resolver a próxima. A próxima questão pode ajudar você a resolver a anterior. Isso é muito comum em questões de matemática. Tá? Você vai aprendendo truques novos, você aplica em questões em outras questões que você não conseguiu fazer. Mas não faça isso de tentar logo ver a solução da questão. Não faça isso, você não vai aprender a resolver. Não, você só vai ver algum detalhe ou outro, você vai passar batido a solução. Tá? Então, não faça isso. Não é só ler a questão e já olha como é que resolve. Não faça isso. Agora vamos para as indicações. Esse livro aqui, ele aparece no vídeo também de nivelamento e embasamento. E eu falei que ia acontecer isso. Por quê? Esse é daquele livro que vai do básico ao avançado. Tá? Por que do básico ao avançado? Porque ele tem conteúdos que fazem parte do embasamento, que é conjuntos, funções, teoria dos números.
são conteúdos até de ensino fundamental, e tem conteúdos mais avançados, como você tem equações funcionais, exponencial logaritmo, que são conteúdos de ensino médio. Então, ele faz parte dos dois, devido ao qual capítulo que você vai estudar nele. Ok? Então, só para deixar claro, é um livro que tem os conteúdos de conjunto de funções, exponencial logaritmo e teoria dos números. Tá? É um livro excelente, um livro de altíssimo nível. Você pode procurar no meu canal do YouTube, você vai achar inclusive o vídeo que fala exatamente da análise completa, detalhada dele, página a página. É um livro muito bom, é um livro que faz parte tanto do embasamento quanto do aprofundamento. Tá? Matemática Elementar, volume 2, é o Elementos da Matemática, volume 2. É um outro livro de minha teoria, de autoria. Gente, esse livro de geometria plana, e ele é bem pesado, mas bota bem pesado nisso. Não vá querer aprender geometria plana com ele, é que você vai aprofundar. Você quer aprender, quer ter os primeiros contatos? Vá para o meu livro, Embasamento Geometria Plana. Lá sim você vai aprender, ter os primeiros contatos. Esse livro é para aprofundar. Esse livro tem vários teoremas muito pesados. Tá? Você tem reta de Euler. Olha a capa aí. Isso aí é o círculo de 9 pontos. Entendeu? Você tem vários teoremas bem aprofundados. Ptolomeu, Hiparco, Serva, Menelau. Teoremas que não tem nem perto, por exemplo, do Matemática Elementar, volume 9. Então, esse livro é para Itaim Escola Naval. Tá? Mas você só vai pegar ele depois que você aprender o básico de geometria plana. Senão você vai se perder nesse livro. Volume 3, Elementos da Matemática, de minha autoria, gente. Você tem aí indução finita, sequências, matriz determinante, sistema lineares, combinatória, probabilidade de Newton. Também é um livro de altíssimo nível. Não queira pegar esse livro de primeira. Esse livro também é bem pesado. Eu acho até que todos os livros da minha coleção, Elementos da Matemática, é o livro mais aprofundado. Tá? Ele é bem aprofundado, junto com o 2, são os dois mais aprofundados. Então, não tente querer aprender de primeira por ele, que você vai ter dificuldade. Tá? Tem muita questão resolvida, entendeu? Tudo isso, mas as questões propostas, principalmente, são muito aprofundadas. Várias resolvidas são de Olimpíada, até porque esses assuntos, como sequências, combinatórias, são assuntos de Olimpíada de Matemática bem típicos, né? Matriz determinante não, mas esses outros assuntos que eu citei são bem típicos, indução. Então é um livro bem aprofundado, tá? Não aconselho a pegar de primeira, faça primeiro o seu nivelamento para depois pegar ele. Tá? Elementos da Matemática, volume 4, que tem os conteúdos de complexos polínômios de geometria analítica. Também é um livro bem aprofundado. Eu costumo dizer, gente, que é talvez o meu livro mais insubstituível, principalmente por causa do capítulo de geometria analítica. Eu desconheço um outro livro desse nível, ou do nível de ITM, tão bom quanto o meu, voltado para concursos militares. Não existe. Os livros de geometria analítica que tem no mercado, muitos são livros universitários voltados para a geometria analítica em 3 dimensões, que caem na EFON e na Escola Naval. Então, esse meu livro, a parte dele de complexos polínômios é muito boa também, tá? É muito boa também, excelente, tudo que você precisa saber, tá? Mas você tem outros livros bons de complexos polínômios no mercado, eu vou até indicar alguns aqui. A analítica, esse é insubstituível. É disparadamente o melhor livro de analítica do mercado que existe em língua portuguesa. Tá? Gente, esse é o volume 5 da minha coleção, Elementos da Matemática, que tem os conteúdos de trigonometria e geometria espacial. Ele não é tão aprofundado assim, até porque esses assuntos não são assuntos tão pesados. Tá? Não ele é fácil, não que seja fácil, mas é um livro que, por exemplo, você pode até arriscar querer aprender direto por ele. Pode pegar, não precisa fazer um nivelamento antes. Você pode pegar a trigonometria espacial direto por ele. Só lembrando que o Fundamento de Matemática Elementar, volume 10, que é o de espacial, é excelente também. É disparadamente o melhor livro do IESE. Tá? Esse meu livro também são muito bons. Seria uma nova opção. Seria do nível do espacial, seria do nível do elementar, do Matemática Elementar, volume 10. Tá? Seria do mesmo nível, vamos dizer assim. Trigonometria, o meu é mais aprofundado que o 3 do IESE. Bem mais aprofundado. Tá? Mas é um livro que você consegue aprender direitinho. Você consegue pegar ele de primeira. Você consegue fazer as questões. Garanto que vocês conseguem pegar a teoria pegando de primeira.
Esse livro aqui é o famoso livro de Complexos Polinomios do Caio Guimarães. É um livro muito bom, basicamente do mesmo nível que os capítulos de Complexos Polinômios do Elemento da Matemática, volume 4. Tá? Eu equiparo os dois. O livro do Caio Guimarães é muito bom, um dos meus livros favoritos desse assunto. Tá? Vamos lá, gente. Esses que eu vou citar agora, vou até colocar junto aqui, ó, os dois. São dois livros do mesmo autor, do Sérgio Lima Neto. São livros de provas resolvidas. Claro que eu tenho que indicar para vocês. São provas resolvidas de matemática, tanto do ITA quanto do IME. Não tem como fugir, gente. Tá? Não tem como fugir. São livros, se você está estudando por ITA e para o IME, de maneira aprofundada, você tem que ter exatamente os livros com essas provas resolvidas. Tá? Essa coleção, gente, você pode ter dificuldade em achar, tá? Tudo que eu citei agora é em língua portuguesa, tá? Os famosos livros do Carronet. Na verdade, são 8 volumes, só que 3 estão em francês, 5 foram traduzidos para português. Eu coloquei só um deles aí, mas é uma coleção de geometria, tá? Você tem livros de geometria plana, tem geometria espacial, como também tem livros de geometria analítica. Os de analítica são só de cônicas, tá? Mas é o melhor livro que tem de cônicas no mercado em língua portuguesa. Gente, eu tenho a coleção toda, são livros espetaculares. Principalmente para quem quer fazer concurso do IME e para quem quer fazer concurso da parte de geometria plana do Colégio Naval. Espetaculares, nível altíssimo as questões e todo resolvido. Todo resolvido. Que nesses aqui, esse livro do Sérgio Lima Neto, são livros de provas resolvidas. Livros todos resolvidos. Tá? Vamos lá. Problema de matemática elementar. Esse livro aqui, gente, é vendido na Bestseller. É o livro do Lidisk. É um livro muito famoso. Ele fez parte da preparação dos candidatos desde a década de 70, quando foi lançado. Eu usei na minha preparação. Você vai folheando o livro, você vai vendo as questões que já caíram do vestibular do ITA e do IME. Então, ele é um livro essencial para a sua preparação. E agora ele está traduzido. A Bestseller fez esse favor de traduzir, porque a edição que eu tenho, por exemplo, que eu tenho aqui, ela está em inglês. Agora está em português, que vai facilitar muito o seu estudo. Tá? Mas é um livro espetacular, todo resolvido, e tem quase toda a matemática. Se não me engano, dele só não tem, se eu não me engano, é conjunto, funções, analítica. O resto tem tudo. Tem espacial, tem plana, tem toda a parte de álgebra, tem combinatória. Combinatória tem um pouco menos, mas tem. É um livro muito bom. Tá? Gente, isso aqui não é um livro, tá? Não é exatamente um livro. Deixa eu explicar para vocês. Existe na Índia um instituto de tecnologia semelhante ao ITA. E lá os autores indianos lançam livros, esses livros são todos em inglês, preparatório para o vestibular desse concurso, que é o ITT-JE. Tá? Talvez seja o vestibular que eu conheça mais parecido com o do ITA e do IME. As questões têm nível muito parecido, muito mesmo, gente. Então, isso não é um livro, tá? Na verdade, você tem centenas de livros preparatórios para esse vestibular. Porque a mãe de um país muito populoso, ela tem poucas vagas, é um vestibular muitíssimo concorrido. Tá? O candidato só pode fazer uma vez a prova, enfim. É bem concorrido, tá? Então, esse, na verdade, não é um livro, tá? Qualquer livro que aparecer preparatório ou de provas resolvidas, né? Para o IIT-JEE, compre. É muito bom. São livros muito bons. Tem vários preparatórios. Alguns são só de álgebra, outros só de geometria, outros são de provas resolvidas, enfim. Aqui é de toda a matemática. Aqui, se você reparar, esse que está a fotinha aí, são as provas resolvidas de 2005 e 2019, tá? Então, são sempre livros muito, muito bons, tá? Gente, esse também que também não é um livro, tá? É a mesma coisa que eu falei aqui desse livro do IIT-JEE, que são livros em inglês, aqui são livros que chamam de peruanos. A matemática no Peru ela é ensinada de um nível muito mais alto que no Brasil. E por isso os livros lá são bem aprofundados. Principalmente o livro dessa editora chamada Lumbreras. Gente, todos são muito bons. Aqui é só um exemplo que é o de trigonometria, que inclusive eu tenho, que é um livro excelente de trigonometria. Os livros, todos eles têm quase 1000 páginas. São livros muito bons. Lógico, não tem questões do ITA, do IME no livro, mas é do nível do ITA e do IME da Escola Naval. São livros muito, muito bons, muito aprofundados, muito completos. Tá? Esse livro está todo em inglês. Ele foi traduzido, lógico, é um livro original em russo, que é um livro do Livitchenko, um livro de álgebra e trigonometria. Excelente livro. Eu tenho lido também. Tá?
É um livro um pouco antigo, mas muito bom. Ele não é todo resolvido, tá? Ele tem o gabarito das questões, mas ele tem muitas questões resolvidas. Tem toda a teoria, é um livro excelente de álgebra e trigonometria, tá? Vamos lá. Esse livro é espetacular, gente, tá? É o livro de números complexos do Tito Andriesco. Ele, de maneira original, é um livro que foi escrito para a Olimpíada de Matemática. Só que esse assunto ele não cai muito na Olimpíada. Então, ele é um livro que é do nível do ITA do INE. Tá? Ele é todo em inglês e ele é todo resolvido. Ele é um livro espetacular. Gente, aí eu digo até que ele é completo até demais. Tá? O que ele faz? Ele não explora só números complexos. Ele explora tudo que pode... Você tem até somatório trigonométrico usando números complexos. Questões de geometria plana, usando números complexos. Várias coisas. Binômio de Newton, usando números complexos. Então, ele aborda tudo que o número complexo pode ter alguma relação. Então, é um livro muito bom, tá? De um autor que é o maior autor que tem de livro de matemática, mas fique tranquilo, você que é um bom aluno, que já fez, por exemplo, o meu livro, o meu volume 4, já fez o livro do Caio Guimarães, isso seria um aprofundamento em relação a esses dois. Esse livro é espetacular, todo resolvido. Tá? Aqui um outro livro também do Tito Andriesco, do mesmo estilo. É um livro que foi escrito para a Olimpíada de Matemática, de um assunto que não é típico de Olimpíada de Matemática. Tá? Ou seja, ele não é um livro tão pesado. Apesar de ele falar em problemas, ele tem toda a teoria, tá? 103 problemas de trigonometria, tá? Todo resolvido, mas esse daí, ele tem também toda a teoria comentada de trigonometria e todas as questões resolvidas. Na verdade, tem muito mais do que 103, tá? Porque quando ele fala da teoria, ele vai dando exemplos. Os 103 são os finais, vamos dizer assim. Você tem exemplos resolvidos ao longo da teoria. É um livro muito bom também para quem vai fazer ITA em Escola Naval, tá? Gente, esse livro aqui é para quem quer se aprofundar na parte de cônicas em geometria analítica. É o livro mais pesado até do mundo de cônicas. O livro é espetacular. Para quem vai fazer vestibular para o IME, quer fazer aquelas questões pesadas de propriedade de cônicas, esse é o livro, tá? Está todo em inglês, é um livro da Sociedade Americana de Matemática, é um livro excepcional, tá? Esse livro aqui, ele é em inglês, tá? Ele está em língua inglesa. Ele é um livro que é usado na Indonésia, né, para preparação para a Olimpíada de Matemática, mas ele é um livro que tem nível também para concursos militares. É Shen Chuan Chong, tá? É combinatória no nível pesado. Quem quer se aprofundar em combinatória já fez o Morgado, já fez o meu volume 3. Ah, não, mas eu quero ir além. Pega esse livro aqui. Esse livro é muito bom mesmo em combinatória. Tá? E para fechar a lista, um clássico. Tá? A capa até tá coloridinha porque esse livro ele foi relançado recentemente. É o livro do Kretschmar, de álgebra. Ele está todo em inglês. Gente, é um livro que tem umas 1000 páginas. Tá? Só questão pesada de álgebra. E ele passa por tudo da álgebra. Tudo. Número complexo. Ele fala até de trigonometria. Aquelas questões de produto notável, fatoração, polinômios. Tudo. É um livro muito pesado. Talvez o livro mais completo que existe é de álgebra no mercado. E as questões são dificílimas. Tá? Ele tem várias questões resolvidas, mas as propostas são só o gabarito. Mas é um livro de altíssimo nível. Altíssimo nível, um livro muito bom. Mas muito bom mesmo, um livro de altíssimo nível de álgebra. Ele é um livro muito antigo, foi lançado, sei lá, na década de 50, 60, não sei. Mas ele é um clássico, é um livro pouco conhecido porque ele ficou muito tempo descontinuado. E recentemente, né, ele foi relançado com essa capinha bonitinha, colorida. Não é essa capa que você vai achar. Se você procurar em sebos virtuais, você consegue achar esse livro. Não com essa capa, não tem problema. O nome do livro é esse, A Problem Book in Algebra, né? E exatamente do V.A. Kretschmar. Um livro excelente de álgebra. Talvez o melhor que tenha. Ele está em inglês. Tá? Ah, mas o teu volume não é suficiente? É. Agora, você é aquele aluno veterano, que já está na sua segunda, terceira tentativa. Já fez todas as questões de álgebra do meu livro, já fez do Miller. O que é que você vai? Você vai pegar, por exemplo, esse livro que estão agora, esses 3 livros, eles são aprofundados. Tem uma hora que você já fez tudo, vai fazer o que? Vai resolver de novo as mesmas questões? Não, você já sabe fazer. Aí você vai para livros mais aprofundados ainda, para melhorar a sua preparação. Gente,
Com esses três aí, esses últimos três, eu fecho exatamente as minhas indicações de livros para a fase de aprofundamento. Se você tem alguma sugestão, coloque nos comentários, eu vou estar respondendo para você, tá? Siga meu canal, clique no sininho para você saber as atualizações. Eu vou estar sempre com conteúdo, gente, fundamentais para a preparação de você. Fundamentais, conteúdos que você não vê por aí de graça. Tudo liberado aqui no meu canal do YouTube para você, gente. Deixa lá, um beijo no coração de vocês e eu volto aí com mais conteúdos valiosos para a sua preparação no futuro. Deixa lá, meus queridos. Tchau, tchau.